Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui a mais uma aula da nossa turma de Biomedicina da UNAMA. Como vocês podem ver, hoje eu estou devidamente trajado com as nossas cores, com a nossa camiseta. Bom, veremos o que hoje? Nada mais do que trigonometria. Essa primeira parte iremos dar uma analisada, iremos verificar, iremos ver como funciona a trigonometria vinculada à geometria, no caso, grosseiramente falando, ao triângulo retângulo. Vamos ver então o que é hipotenusa, vamos lembrar como é que calcula seno, cosseno, tangente, principalmente dos ângulos mais notáveis, digamos assim, que são os de 30, 60 e 45 graus. Antes de mais nada, vamos começar a compreender como é que foi formada essa questão de seno, tangente e tudo mais. Vamos lá. Vejam só. Primeiramente, vamos analisar no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele cujo possui um ângulo de 90 graus. Tá vendo esse ângulo aqui? É um ângulo de 90 graus. Ele também é conhecido como ângulo reto. Por quê? Porque perceba que ele faz esse quadradinho, ó. Vejam? Isso é um ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Isso tem 90 graus, certo? Bom, visto isso, o que nós temos, qual é a relação que nós podemos tirar daqui? Primeiramente, vamos lembrar o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Ele nos fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos seus catetos. Oi? Calma. A hipotenusa nada mais é do que o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, é esse lado A aqui, ó. Tá vendo esse A em roxinho? Esse lado inteiro, como ele está do outro lado, ele está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de seus catetos ao quadrado. Certo? A hipotenusa ao quadrado, que aqui no nosso exemplo é A ao quadrado, nada mais é do que a soma do seu cateto oposto mais o seu cateto adjacente. Tudo bem, mas o que é cateto oposto e cateto adjacente? Percebam que para algo ser adjacente, adjacente quer dizer ao lado, e para ser oposto, nós temos que ter alguma referência. Por exemplo, a nossa referência quanto ao ângulo alfa. O ângulo alfa, o lado oposto do ângulo alfa é esse lado B. Que ele está do outro lado. Percebe que o ângulo está aqui e o B está do outro lado. Portanto, o lado oposto do ângulo alfa é B. Se ele é o oposto, é o cateto, é o lado do outro lado. O lado do outro lado, legal, né? O lado oposto, cateto oposto, oposto ao ângulo, do outro lado do ângulo. Quanto a alfa, é o B. E o que é o adjacente? É o que vem ao lado. Tá vendo o C aqui? Professor, por que não pode ser o A? Lembrem-se, porque o A é a hipotenusa. Ele é sempre o lado oposto ao ângulo reto. E aqui, o nosso oposto a alfa é o Bzinho. E o ao lado do alfa é o C. Portanto, nós teremos o quê? Quais são os catetos nesse nosso triângulo? Se essa é a hipotenusa, os catetos são C e B. Nós não precisamos destacar o oposto e adjacente neste exato momento, até inclusive vou tirar aqui. Por quê? Porque nós não iremos fazer a relação com cada ângulo, certo? Então, de maneira geral, a hipotenusa ao quadrado é a soma de seus catetos ao quadrado. Portanto, a hipotenusa, que no nosso exemplo é A, o lado oposto ao ângulo reto, ao quadrado, nada mais é do que a soma de seus catetos ao quadrado. Só isso.
Aproveitando agora, já que eu comentei sobre as oposições, os lados opostos e os lados ao lado, os lados adjacentes de cada ângulo, vamos ver o que é os nossos queridos seno, cosseno e tangente. Primeiro caso, vamos aqui analisar para o ângulo alfa. Perceba que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um ângulo como base. Qual que vai ser o nosso parâmetro? Qual vai ser o nosso ponto de vista? De onde que nós vamos mirar? Aonde que nós vamos se manter para poder olhar? Escolha um ângulo. Então vamos fazer primeiro para o ângulo alfa, o vermelhinho aqui. Vejam, o que é o seno de alfa então? Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa, novamente, é o lado oposto ao ângulo reto. Esse é o ângulo reto. Primeira coisa, o que é a hipotenusa? Olhou o ângulo reto, é o outro lado. Ponto. Isso é fixo, morreu. Acabou. Agora, quando nós vamos tomar como parâmetro para ver os outros ângulos, aí sim nós vamos fazer essa relação. Então, para o ângulo alfa, o seu lado oposto, o seu cateto oposto, é o B, ó. Esse lado B aqui, tá vendo? Que o alfa está de um lado e o B está do outro. E então, o seno dele é seno de alfa, é cateto oposto sobre hipotenusa. No nosso exemplo, ele é cateto oposto B sobre a hipotenusa, que aqui no nosso exemplo é o A. Então, no nosso exemplo, seno de alfa nada mais é do que o quê? O lado oposto, cateto oposto B, sobre a hipotenusa, que aqui no nosso caso é o A. Cosseno de alfa. Então, ainda vamos ter como parâmetro o ângulo alfa. Cosseno de alfa nada mais é do que o cateto adjacente, o cateto que está ao lado. Olha só quem está. Se aqui desse lado é a hipotenusa, qual é o ladinho que está aqui? Do lado do alfa. Qual é o cateto que está adjacente ao alfa? Aqui, ó, C. Esse cara está aqui do ladinho. Portanto, o cosseno nada mais é do que cosseno de alfa. Estamos pegando alfa como parâmetro. É o cateto adjacente, o cateto ao lado do ângulo, nesse caso, ângulo alfa, que é C, para o nosso exemplo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa, que nós já falamos várias vezes, aqui é o A, sobre A. Certo? Tangente. Tangente é o que vai tangenciar, é o que vai tocar, é o que vai resvalar, digamos assim, falando de uma maneira mais grosseira. Vejam, se nós queremos tangenciar, tocar o ângulo alfa, quais são aqui, vejam, os ângulos que vão tangenciar nosso querido ângulo alfa? Se de um lado é hipotenusa, você só vai ter os outros dois. Vejam, tangente nada mais é do que apenas os catetos, pois eles vão tangenciar o ângulo. Enquanto um está ao lado, o outro está oposto. A tangente, então, nada mais é do que sair pela tangente, ela vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ela vai fazer uma relação entre os dois lados. A tangente nada mais é do que o lado oposto, o cateto oposto, sobre o cateto adjacente. No nosso exemplo, tangente de alfa, nós estamos pegando o alfa como parâmetro, é cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é C. Então agora nós já sabemos como é formado os senos.
Os senos são formados a partir de um parâmetro de ângulo, no nosso exemplo é alfa, poderia ser o beta, que será o próximo exemplo. Neste caso, alfa, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa, nosso exemplo é B sobre A. Cosseno de alfa, pegando de novo o alfa como parâmetro, ele vai ser o cateto adjacente, o cateto que está ao lado, sobre a hipotenusa. No nosso caso, C sobre A. E a tangente, lembrem-se que é a relação coca. É a relação que fará entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A tangente nada mais é do que a relação entre os catetos, B sobre C. Tudo bem? Vamos agora analisar em relação ao ângulo beta. Vejam só. Agora pegando o ângulo beta aqui, o azul. Seno de beta é o quê? Qual é o cateto oposto ao ângulo beta? O que está do outro lado do ângulo beta? C. C sobre a hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa sempre é em relação ao ângulo reto. Isso vai ser fixo. Então, C sobre A. Cosseno de beta. Pegando beta como parâmetro, vai ser o cateto adjacente, o que está ao lado de beta, que no caso é o B, sobre A, que é a nossa hipotenusa. E a tangente de beta nada mais é do que a relação entre os catetos oposto e o cateto adjacente. No nosso caso, a beta, o cateto, o lado que está oposto a beta é C. E o lado que está adjacente ao lado de beta é B. Pega lá. Professor, estou começando a perceber que há algo meio próximo entre essas relações. Vejam só. Percebam o seguinte. O seno de alfa, neste nosso exemplo, ele é B sobre A. Mas repare, eu vou chamar isso aqui de estrela. Mas repare que B sobre A também é o cosseno de beta. Opa, nós temos uma estrela aqui. São duas coisas iguais. Opa, cosseno de alfa, ou seja, quando nós pegamos em relação a alfa, obtivemos que para o nosso exemplo é C sobre A. Mas C sobre A também é o seno de beta. Vou fazer um triângulo aqui para a gente poder enxergar isso melhor. Essas figurinhas nada mais são do que para a gente poder visualizar que eles são iguais, tá? Triângulo com triângulo, estrelinha com estrelinha. Agora, a tangente de alfa, nós vimos que é B sobre C. E aqui a gente está falando que a tangente de beta é C sobre B. O que aconteceu? Nós invertemos. Quando que nós já havíamos falado algumas vezes em aulas anteriores, quando acontece uma inversão? Quando que as coisas ficam invertidas? Lembram-se lá em expoente? Quando está elevado a um número negativo, nós temos que inverter o número. Por exemplo, se 2 está elevado a menos 3, o que a gente faz? Fica 1 sobre 2 elevado a 3, certo? O que a gente fez aqui? Nós invertemos o número. Lembram? Em divisão de frações,
em que nós fazíamos e fazemos, claro. Olha, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? A gente não troca os lados. Portanto, a tangente de alfa nada mais é do que o inverso da tangente de beta. Olha só que interessante. Vamos trazer isso que nós desenhamos para cá. Nós falamos que o seno de alfa, onde está a estrelinha, é igualzinho o cosseno de beta. Então, o seno de alfa é igual o cosseno de beta. O que nós vimos? Que cosseno de alfa é igual a seno de beta. E o que nós vimos? Que tangente de alfa é igual a o inverso, por isso 1 sobre tangente de beta. Essa é a relação que nós podemos obter daqui. Ou seja, quando nós temos ângulos complementares, o que são ângulos complementares? São ângulos que, quando somados, dão 90 graus. Portanto, todos os ângulos que, quando somados, dão 90 graus, os seus opostos são iguais. Vamos lá. Seno de alfa mais beta, 90. Se eu estou falando que quando eu somo alfa e beta dá 90, então o seno de alfa complementa com o cosseno de beta. Porque eles são complementares. Os ângulos têm que somar 90 graus. Como assim 90 graus? Por exemplo, se alfa fosse 45 graus e beta 45 graus, 45, 45, 90. Se alfa fosse 30 e beta 60, 30 com 60, 90. Se alfa fosse 60 e beta 30, 60 com 30, 90. Perceba que quando eles se complementam, portanto, o seno de um é o cosseno de outro, o cosseno de um é o seno de outro, e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Por que eu bati na tecla de ser sempre, não de ser sempre os complementares, mas no caso de ser o de 45, de 60 e o de 30? Porque justamente são esses os mais utilizados ao longo dos exercícios e é esses que nós vamos detalhar um pouco mais. Tudo bem? Visto isso, passamos então para os exercícios.
Vamos lá resolver esse exemplo. Vejam só, ele nos dá a seguinte informação. Seno de alfa é igual a 0,5, cosseno de alfa é igual a 0,3. Ou seja, aqui ele já te dá o valor que cada representação do ângulo tem. Quando é o seno de alfa é 0,5, quando for o cosseno de alfa é 0,3. Você já tem esses valores. Muitos exercícios eles já vão te passar valores assim. E o que eles pedem? Para você achar aqui o tamanho do lado. Então veja, nós sabemos que a hipotenusa tem o lado de tamanho 4, enquanto em relação a alfa nós temos um cateto oposto de tamanho x, que é o que a gente quer saber, e em relação a alfa ainda um cateto adjacente com tamanho y. Ou seja, nós temos uma hipotenusa de 4 e catetos de tamanho y e x. Como faremos para descobrir qual o tamanho de x e qual o tamanho de y? Vamos lá. Vejam só. Vamos primeiro achar o tamanho de x. Como? Qual o ângulo que nos foi dado aqui? Os valores foram nos passados em relação a alfa. Então utilizaremos qual ângulo? O ângulo alfa. Para achar o tamanho de x, nós temos que seno de alfa é igual a cateto oposto, que no nosso caso é x, sobre a hipotenusa, que no nosso caso é 4. Só que o exercício falou para nós que seno de alfa é 0,5. Opa, 0,5, seno de alfa é 0,5, que é igual a x sobre 4. 4 que estava dividindo passa multiplicando, portanto, aqui, certo? Multiplicação cruzada, portanto, x é igual a 2. Então já achamos aqui que x é igual a 2. E para acharmos y, eles não forneceu o cosseno. Tem outras maneiras? Tem, mas vejam, tente utilizar, conforme nós já falamos em aulas passadas, as ferramentas que lhes são proporcionadas. Isso vai te facilitar tempo, vai te proporcionar mais tempo e vai te facilitar a resolução, melhor explicando o que acabei de falar. Vejam, cosseno de alfa é 0,3. Então vamos lá. Cosseno de alfa é igual cateto O de alfa, cateto adjacente, que é o que está ao lado, y, sobre a hipotenusa 4. Já sabemos que o cosseno de alfa é 0,3, portanto, cosseno de alfa é 0,3 igual a y, vou colocar mais embaixo um pouquinho, 0,3 igual a y sobre 4. Mesma coisa, 4 vem para cá multiplicando, y é igual a 0,3 vezes 4, 1,2. Portanto, o nosso y aqui é 1,2. Certo? Achamos os valores de y, de x. Vamos fazer um exercício bônus agora. Vejam só, eles nos forneceu seno de alfa, cosseno de alfa. Vamos calcular agora a tangente de alfa. Portanto, tangente de alfa é igual a alfa, cateto oposto, que nós descobrimos que é 2, sobre o cateto adjacente, que nós descobrimos que é 1,2. 2 dividido para 1,2 vai dar 1,66666. É uma dízima. Agora vejam que interessante. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o adjacente.
Só que essa relação também nos permite enxergar outra coisa. Vejam só, nós vimos anteriormente que a tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, que é B sobre C. Ora, eu estou reparando que o seno de alfa e o cosseno de alfa fica B sobre A, C sobre A. Não dá a impressão que apenas sumiram o A e chegamos na tangente? Vejam só. Vou usar o espaço abaixo. Que interessante. A tangente também tem uma outra particularidade. Ela nada mais é, vamos pegar em relação a alfa, tangente de alfa, do que a relação entre seno e cosseno. Seno de alfa dividido para cosseno de alfa. Pode ser para qualquer ângulo, só que nesse exemplo estamos utilizando alfa. Olha só, nós falamos que seno de alfa é B sobre A. B sobre A. Dividido por cosseno de alfa, que é C sobre A. Isso nos dá o quê? Uma fração de fração. Vamos lá, continuando aqui embaixo. B sobre A dividido para C sobre A. Isso é igual a mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Opa! E não é que os A's podem ser cortados e chegamos que B sobre C é a tangente de alfa? Então, tangente de alfa também é B sobre C. Não é aqui? Acabamos de ver, ó. Ou seja, a tangente, além de ser o cateto oposto sobre o adjacente, também pode ser escrita como seno sobre cosseno. Ora, se nós vimos aqui que o cateto oposto em relação a alfa, que é 2, sobre o adjacente, que é 1,2, deu 1,666. Se nós pegarmos tangente de alfa, em que seno de alfa, que é meio, este nosso exemplo, sobre cosseno de alfa, que é 0,3, neste nosso exemplo, isso também nos dá o mesmo resultado. Tudo bem? Mais uma maneira de resolver, mais uma maneira de enxergar as tangentes. Dando sequência aqui, agora vamos ter como base, vamos analisar os nossos queridos senos de 30 e 60 graus. A tangente também, claro. Vejam só. Antes de mais nada, lembrem-se que nós havíamos comentado que os ângulos complementares são aqueles que somam 90 graus, certo? Pensando no triângulo retângulo, o lado reto, o ângulo reto, 90 graus, então os outros dois que são complementares, por exemplo, seriam o quê? 30 e 60. Pera lá, mas se os complementares são 30 e 60 somam 90, complementares para somar 90 porque já tinha 90, então não se esqueçam que a soma dos ângulos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Todo triângulo, o somatório de todos os ângulos do triângulo, soma esse com esse com esse, tem que dar 180 graus.
Por que que então no retângulo nós falávamos que eles eram complementares? Se aqui já era 90, o ângulo reto é 90, portanto, um sendo 30, o outro tem que ser 60. Se um fosse 45, o outro tem que ser 45. Porque se aqui já é 90, nós temos que, com os outros dois, somar e dar 90. Beleza? Ótimo. Guardada essa informação que é de extrema relevância, vejam só. Vamos entender como nós chegamos nos senos, cossenos e tangentes de 30 e 60 graus. Peguem aqui o exemplo, esse triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que possui os seus 3 lados iguais. Ora, se o triângulo equilátero ele tem os seus 3 lados iguais, obviamente os seus ângulos também serão iguais. Se os seus ângulos são iguais, três ângulos iguais, 3 lados iguais, a soma dos ângulos tem que ser 180. Ora, se eu tenho um somatório de 180 graus sempre, dividido por 3, já que são 3 iguais, logo, os ângulos de um triângulo equilátero sempre serão 60 graus. Tudo bem? Beleza. Vejam só que interessante. Aí, eu vou traçar aqui uma reta exatamente para dividir ao meio esse triângulo. Vejam só. Essa reta aqui, que vai ser perfeitamente no meio, dividindo lado a lado o triângulo. Essa reta vai ser a altura, vou chamar de H, a altura do triângulo, certo? Vejam só, a partir do momento em que eu dividi perfeitamente no meio esse triângulo, essa reta também é conhecida como bissetriz, por quê? Porque ela divide ao meio o ângulo. Olha só que interessante. O que nós tínhamos aqui? O ângulo de 60 graus, se eu dividir ao meio, eu tenho um ângulo de 30 graus para um lado e um ângulo de 30 graus para o outro, certo? Se vocês observarem bem, aqui eu formei um outro triângulo. Estão vendo? Um outro triângulo. Esse outro triângulo aqui, eu vou trazer para cá, ó. É como se fosse uma lupa, certo? Nós vamos retirar esse pedaço e ampliar aqui. Então, vamos pôr esse triângulo aqui embaixo. Olha aí que gracinha aqui. Perfeito. Ó, o triângulo, ele tem a altura H. Obviamente aqui, ó, o ângulo reto novo, ou seja, nós temos aqui um ângulo reto de 90 graus. Nós já sabíamos, olha só, que esse ângulo era 60 graus, certo? 60 graus. E claro, se esse ângulo é 60 graus, aqui, 60 graus, bonitinho. Obviamente, aqui só pode ser o quê? Se aqui é 90 com 60, tem que ser 30. 60 com 30 para dar 90, com mais 90, 180. Lembre-se disso. Portanto, aqui em cima é 30 graus. Claro, nós já sabíamos também, porque ao dividir os 60 aqui, sabíamos que era 30.
Então, isso só nos mostra essa relação, só nos confirma a relação. 30 graus, o seu complementar é 60, portanto, complementar sendo 30 com 60, 90. Somando com 90 que já estava aqui, chegamos à nossa regra em que diz que os triângulos têm que ter um somatório de ângulos de 180 graus. Beleza, vamos lá. Olha só que interessante. Aqui, nós, no triângulo grandão, no original, nós tínhamos que lado, 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 certo? Olha, esse pedaço continua intacto aqui. Então aqui é o lado, tá? Isso é um L, tá, gente? Não se preocupe, é um L. Lado. Parece um F, né? Mas é um L. Professor, mas... Não, eu tô falando que é um L e é um L, tá? Olha esse lado aqui, que era L também. Mas vejam, ele é L também, só que eu não dividi ele no meio, na metade. Então, ele aqui, que eu só estou com metade dele, é L sobre 2. Certo? E esse lado é a nossa querida altura. Ótimo. Com isso, o que nós podemos tirar como relação aqui? Nós podemos fazer Pitágoras, que é a hipotenusa, que no nosso caso é L. L ao quadrado é igual à soma dos dois catetos, H ao quadrado e L sobre 2 ao quadrado. Mas também, que é o nosso caso principal, acharmos o seno e o cosseno dos ângulos 30 e 60. Certo? A tangente também, eu sempre esqueço dela, tadinha, né? Ela sai pela tangente. Vocês estão com saudade das minhas piadas horríveis, né? Ó, vamos lá. Seno de 30 graus. Então vamos analisar o 30. Seno de 30 é cateto oposto, que no caso é L sobre 2. Sobre a hipotenusa, que no nosso caso é L. Aqui, vamos lá, vamos resolver aqui rapidinho. L sobre 2 dividido para L. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. L inverteu. Cortamos os dois L's, olha, 1 sobre 2. Portanto, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Vamos para o cosseno de 30 graus. De 30 graus, ou seja, eu pego 30 como parâmetro. Cateto adjacente, que é o que está ao lado, que é H. Sobre a hipotenusa, que é L. Olha só, para o cosseno. Lembra que eu comentei o Pitágoras? Vamos resolver então. Pitágoras nos fala que a hipotenusa ao quadrado, que no nosso caso é L, L ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vamos lá. L sobre 2 é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é o H ao quadrado. Vejam, L ao quadrado, isso tudo aqui é o que? L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. O que é H para um lado, o que é L para o outro? H ao quadrado é igual L ao quadrado. L ao quadrado sobre 4, que era positivo, passa a ser negativo. H ao quadrado fica, tirando lá o MMC, lembra? Que no caso é 4,
4 dividido para 1 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido para 4, 1 vezes L ao quadrado, 1L ao quadrado. Como precisa pôr 1, L ao quadrado. H ao quadrado é igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L quadrado sobre 4. Certo? Temos então que, temos um expoente ao quadrado. Passamos para lá. Se na multiplicação a gente passa dividindo, na soma a gente passa subtraindo, no exponencial a gente passa em raiz, radiciando. Vindo aqui para baixo. H é igual a raiz disso tudo, de 3L ao quadrado sobre 4. Lembram lá de raiz? Olha, o L ao quadrado, ele pode sair. O L sai, porque ele está ao quadrado. O 3 não. Então ele fica, raiz de 3. E o 4? O 4 também sai, como 2. Portanto, o nosso H nada mais é do que L raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir isso aqui. L, vou trazer para cá, para o canto. H, que nós acabamos de ver que é L raiz de 3 sobre 2, sobre L. Certo? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, vou trazer para cá, mesma coisa que 1 sobre L. Nós vamos cortar os L's. Raiz de 3 multiplica 1 sobre 2. Então, isso aqui, cosseno de 30 graus, nada mais é do que raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus nada mais é do que H sobre L. Nós vimos que o H é raiz, L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Gente, vamos parar de sofrer? Lembram-se que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno? Portanto, o que nós vamos ter? Que a tangente de 30 é o seno de 30, 1 sobre 2. Vamos lá. 1 sobre 2 sobre cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai cortar os dois 2. Isso vai ser igual a 1 sobre raiz de 3. Quando acontece isso, nós vamos racionalizar aqui, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e temos que 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mantém as raízes, multiplica por dentro, lembra? 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Deixa eu apagar isso aqui. Deixar para vocês o bonitinho. Portanto, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Certo? Professor, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, cara? Olha essa loucura, o que você arrumou? Me confundiu pra caramba. Não, não te confundiu, não desespere. Acalme o seu coração. O que eu simplesmente fiz foi mostrar para vocês de onde saiu os valores dos nossos ângulos notáveis. Como assim?
É muito comum, principalmente na nossa base, de não nos explicar de onde saiu esses valores. E eu comentei para vocês que sempre que possível eu vou demonstrar de onde saíram algumas coisas, certo? No nosso caso, eu fiz questão de mostrar para os ângulos de 30 e agora de 60, e daqui a pouquinho de 45, para nós termos uma dimensão que isso não é que saiu do nada, isso tem sentido, tudo bem? Então, os nossos senos de 30 saíram graças a essa relação entre um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Percebe que é uma construção de observações, de exercícios de raciocínio? Beleza. Olha só. Professor, você vai fazer o de 60? Não. Calma, o coração. O de 60 nós já aprendemos o quê? Que eles são complementares, certo? Então, nós entendemos que o seno de 30, quando nós vimos, ele vai ser, o seno de 30, ele vai ser exatamente o quê? O cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é o nosso seno de 30. Olha, o cosseno de 60 é o seno de 30. O seno de 60 é o cosseno de 30. Ué, a gente acabou de falar? Eles são complementares. Então, o seno de 60 é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Olha, a gente sabe que na realidade a tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Então, se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 60 vai ser 1 sobre raiz de 3 sobre 3. O que nós vamos fazer? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso nós vamos ter que racionalizar. Raiz de 3 por raiz de 3. Que vai dar o quê? 3 raiz de 3 sobre 3. Cortam-se os 3. Em resumo dos fatos, a tangente de 60 nada mais é do que raiz de 3. Gente, conforme eu falei, agora que qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, eu vou dar uma limpada aqui nas nossas relações, para deixar mais bonitinho o que eu quero que vocês gravem. Percebam que, olha só, vou pôr aqui o H. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Olha, pessoal, percebam que na realidade tudo o que nós fazemos tem um embasamento. Não surge do nada. Repetindo, tiramos de um triângulo equilátero as relações para um triângulo retângulo. Utilizamos Pitágoras, onde nós podemos observar que nos ângulos complementares 30 e 60, nós conseguimos obter os valores de 60, de seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30 e, por consequência, seno, cosseno e tangente de 60. Esses valores, que nós vamos montar já já a nossa tabela trigonométrica, são de extrema importância para a nossa sequência dos exercícios do nosso aprendizado. Tudo bem? Eu só quis demonstrar de onde tudo isso saiu. Não saiu do nada. Tem todo o embasamento, certo? Vou fazer a mesma correlação para o ângulo de 45 e aí sim montaremos a nossa tabela e resolveremos alguns exercícios. Beleza, vamos lá agora para a nossa última demonstração. No nosso caso, dos ângulos notáveis, que são 30, 60 e 45. Já vimos de 30 e 60, agora o de 45. Vejam só. Ângulo de 45. Pegamos aqui um triângulo, também conhecido como isósceles, que ele tem dois lados iguais. Ótimo.
vamos primeiro aplicar Pitágoras nele. Hipotenusa, que eu estou chamando de h ao quadrado, é a soma dos seus catetos ao quadrado. Então, um L ao quadrado e o outro L ao quadrado. H ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. O que estava em potência passa para a radiciação. Raiz de 2L ao quadrado, o 2 não pode sair da raiz, L ao quadrado, lembra-se, ele consegue. Então fica a hipotenusa igual a L raiz de 2. Beleza. Vamos achar aqui então os nossos queridos seno, cosseno e tangente. Onde o seno de 45 graus nada mais é do que seno de 45, cateto oposto que é L sobre a hipotenusa H, que nós descobrimos que é L raiz de 2. Certo? Isso nada mais vai ser do que, ó, corta aqui o nosso querido L com L, já que eles estão dividindo. Isso vai ser igual então a 1 raiz de 2. Racionaliza. Faz aqui, ó, a radiciação no caso de raiz de 2 sobre raiz de 2, porque para não ficar a raiz de 2 embaixo, utilizando esse critério aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 2, até porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que 1, jogadinha matemática. Portanto, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Portanto, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Cosseno de 45. Vamos lá, pegar esse 45 aqui. Cateto adjacente, que é L, sobre a hipotenusa, que é L. Uai, mas o cosseno de 45 e o seno de 45, eles estão idênticos. Opa! Os ângulos são idênticos, os lados são idênticos, então o nosso querido cosseno de 45 será também o mesmo valor de seno de 45. Se o seno de 45 acabamos de ver que é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 também será o nosso querido raiz suicida. Voltou. Raiz de 2 sobre 2. Certo? E a nossa querida tangente? Tangente, vejam só. Tangente de 45, pegando aqui o 45. Cateto oposto L sobre o adjacente L. L dividido para L é a mesma coisa que 2 dividido para 2. X dividido para X. 3 dividido para 3. É 1. L dividido para L é 1. Então, a tangente de 45 é 1, certo? Vamos então, para que eu fiz todas essas demonstrações? Como eu falei anteriormente, as coisas não vieram do nada, tem toda uma explicação por trás. Mas, no fundo, eu quero que vocês gravem principalmente, depois vejam todos esses passo a passo com calma, para vocês entenderem como é que é feita a trigonometria em um triângulo retângulo, enfim, aplicada à geometria. Percebam, o que é mais importante que vocês têm que estar com isso na ponta da língua, até por isso eu quis demonstrar, é a nossa clássica tabela trigonométrica. A nossa tabela trigonométrica que é dada pelos ângulos notáveis. O seno de 30, o seno de 45, o seno de 60, assim como para o cosseno e para a tangente. Vamos lá. Nós acabamos de ver que, completando aqui o nosso quadrinho, descobrimos que o seno de 45 é raiz, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vimos também que o cosseno de 45 é idêntico ao seno de 45. Portanto, ele também é raiz de 2 sobre 2. E vimos aqui que a tangente de 45 é 1. Certo? Anteriormente, tínhamos visto que o seno
de 30 graus era meio. E o seno de 30, ele ia ser o complemento do cosseno de 60, portanto o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 é meio também. Certo? O cosseno de 30, ele era, a gente descobriu, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, complemento do seno de 60. Portanto, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E a nossa querida tangente? A tangente nada mais é do que o seno sobre o cosseno. O seno sobre o cosseno. O seno sobre o cosseno. Portanto, a nossa querida raiz, a nossa querida tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60, raiz de 3, conforme nós vimos anteriormente. Portanto, é muito importante vocês terem gravado em mente essa tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis. Vão treinando para achar esses números que fica mais fácil de lembrar, mas é primordial que vocês saibam ela, certo? O passo a passo que eu trouxe até aqui, de fato, não é algo que eu espero que vocês tenham do nada, mas eu quero que vocês tenham a dimensão de onde tudo isso saiu. Isso é o mais importante. Assim como fiz algumas demonstrações anteriormente, faço questão de fazer essas para chegarmos nessa tabela. Não simplesmente vamos decorar a tabela, que é o que importa, não. Entendam que tem todo um aprimoramento, toda uma criação, toda uma robustez, uma construção por trás disso. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios então. Bom, pessoal, vamos lá então resolver dois exercícios aqui. Primeiro, este aqui de cima. Vejam só. Ele nos fornece o seno de 40, o cosseno de 40 e a tangente de 40 para este triângulo retângulo. Ou seja, lembram-se, triângulo retângulo, olha só, ângulo reto em que o seu lado oposto é a hipotenusa. A hipotenusa, inclusive, ele já nos fornece aqui. Vejam que nós temos o ângulo de 40 e ele quer saber as dimensões dos dois lados aqui do triângulo. Nós temos a hipotenusa, ele quer saber o valor deste lado que é x e o valor deste lado que é y. Bom, se nós temos este ângulo, para achar o ângulo que está oposto a ele, nós usaremos seno. Olha só, seno de 40. Não é o 40 que nós tomamos como base? Portanto, seno de 40 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 7. Seno de 40, ele nos forneceu 0,64. 0,64, que é igual a x sobre 7. Portanto, 7 que está dividindo passa multiplicando, 7 vezes 0,64 vai dar que x é igual a 4,48, certo? Agora, nós ainda possuímos aqui o ângulo de 40 graus e queremos saber o y, que é a lateral, o que está ao lado, o que está adjacente. Opa! Para um cateto adjacente, nós utilizamos cosseno. E ele nos forneceu aqui o valor de cosseno de 40 graus, que é o 0,77. Portanto, cosseno de 40 graus é igual a cateto adjacente, que é ao lado, ou seja, y, sobre a hipotenusa, né? O oposto ao ângulo reto, que é 7.
Ele nos deu que cosseno de 40 é 0,77. Portanto, cosseno de 40, que é 0,77, é igual a y sobre 7. 7 vezes 0,77, y é igual a 5,39. Assim, achamos os nossos catetos, os lados do nosso triângulo. Tudo bem? Um é 4,48 e o outro é 5,39. Exercício de baixo. Esse aqui, se não me engano, foi do Instituto Federal de São Paulo. E esse aqui é do Estude, enfim. Olha, nós temos aqui, considere, triângulo, retângulo e tudo mais. Ele nos dá, é uma pergunta falando de que uma calçada no Distrito Federal, ela é feita em cima de triângulozinhos e ele quer saber as medidas desse triângulo. Para isso, ele nos faz o seguinte, ele nos fornece, olha, o triângulo é retângulo. Opa, se ele é retângulo, portanto, ele tem que ter o ângulo de 90 graus. Cada um, que são vários triângulos, mas cada triângulo tem um ângulo de 30. Opa! Então nós temos o quê? Um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus. E ele diz para nós que a hipotenusa mede 100 centímetros. Ou seja, o lado oposto à nossa hipotenusa aqui é os 100 centímetros. Beleza, vejam só. Nós aqui queremos saber resumidamente o que então? O que ele nos pergunta? Quais são as outras dimensões do triângulo? A hipotenusa eu sei que é 100 centímetros. Quantos centímetros são os outros dois lados? Os outros dois catetos? Vamos achar primeiro x. Para achar x, né? Temos que seno de 30 é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é igual cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é 100. Lembre-se do ângulo notável. Nós sabemos que o seno de 30 é meio, ou seja, 1 sobre 2. 1 sobre 2, portanto, é igual a x sobre 100. Multiplicação cruzada vai ficar 2x é igual a 100. 2 que estava multiplicando x passa dividindo, 100 dividido para 2, 50. Beleza. Temos aqui, então, que é 50 centímetros. E o outro? O outro nós podemos utilizar o cosseno de 30. Qual é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é cateto adjacente, o que está ao lado, y, sobre a hipotenusa, que é 100. Mas nós sabemos que o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 100. Vamos passar multiplicando. 2y é igual a 100 raiz de 3. 2 que estava multiplicando passa dividindo. Y é 100 raiz de 3 sobre 2. Podemos dividir os dois. Temos então que y é igual a 100 dividido para 2, 50. Raiz de 3. Logo, temos que um dos nossos catetos mede 50 centímetros, enquanto o outro mede 50 raiz de 3 centímetros. Tudo bem? Até a próxima, pessoal.